Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda etapa, à nossa segunda parte aqui, nosso propósito, mergulhando nas escrituras, mergulhando na palavra, aprendemos algumas coisas na aula passada, hoje nós vamos continuar mergulhando, entendendo. Nós entendemos, queridos, que se nós fazemos parte do reino da luz, nós temos que entender que trevas, que é o contrário, é um reino de ignorância. O que é ignorância? É não saber. Entende? É como se você estivesse num quarto escuro levando golpes de todos os lados. Então, qual é o desdobramento? Qual é a consequência? Eu não sei me defender, eu não sei me resguardar e muito menos atacar, não é? Então, quando nós entendemos, quando nós temos revelação, entendimento, nós conseguimos aplicar de uma forma prática na nossa vida, colocar para rodar esse entendimento. Por quê? Olha só, muitos de nós aprendemos um evangelho filosófico. Então, nós nos transformamos em frequentadores de culto, nós nos transformamos em frequentadores de seminários, nós participamos de lives, mas não há transformação nenhuma. Se eu perguntar daqui meia hora o que você aprendeu, você vai falar, foi legal, mas o que aprendeu? Qual foi a transformação, o nível de transformação? Então, queridos, esse aqui não é apenas um desafio devocional, isso aqui é um desafio transformacional. Isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que... Então, às vezes, eu vou entrar com uma palavra um pouco mais dura, um pouco mais incisiva, dando exemplos práticos aqui. Em alguns casos, a gente vai debater, em alguns casos, a gente vai interagir, como diz o apóstolo Heller, interajar, né? Para que seja algo vamos dizer, como se fosse uma mesa. Imagina que nós estamos sentados numa mesa conversando. Então, nessa conversa, a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando, a gente vai se alimentando da palavra de Deus. Eu aqui com o meu chá, e você aí com o seu café, com o seu chá, com a sua água, e a gente vai trocando a ideia, tá bom? Então, ao longo do processo, eu vou pedir para que algumas pessoas leiam versículos, que abra o microfone, que abra a câmera, para que eu possa te ver, para que a gente possa interagir, não é? Não faz sentido eu ficar aqui e, de repente, fazer isso aqui. Imagina eu pregando aqui, ou ministrando, ou falando, e, pois bem, gente, olha eu aqui, né? Estranho. Tá entendendo? Então, a gente vai interagir aqui. Preciso ver a cor da sua voz, eu preciso interagir com você, é um tempo da gente estar junto aqui, tá? Imaginando que a gente está numa mesa. Quem tá aí? Então, beleza. Pois então, gente, vamos lá, galera. Sejam muito bem-vindos, Ana, Jenny, Ana, duas Anas, Gisele, os outros irmãos que vão entrar depois. Vamos lá. Queridos, na aula passada nós falamos sobre a importância de nós crescermos, entendendo a vida, a sua vida com Deus, como a caminhada no tabernáculo. Então, o que era o tabernáculo? Era um lugar que Deus mandou construir depois que o pessoal saiu ali do Egito. Eles começaram a transitar ali no deserto. Então, eles vieram com muitas riquezas, vieram com muitas posses, vieram com um coração jubiloso, né, vamos dizer assim, apreensivo, jubiloso, porém com esperança, que Deus iria fazer algo e que seria um tempo de adoração, seria um tempo de liberdade. Então, o Senhor pediu para que eles construíssem um tabernáculo. E esse tabernáculo era o lugar onde eram feitos os sacrifícios, era o lugar onde eram ministrados, né,
como se diz. Ali representava a presença do Senhor no meio do povo. Então, se for para a gente ver aqui, ó, então você tinha várias tribos ao redor do tabernáculo. E, curiosamente, queridos, o posicionamento, a quantidade dos povos que se reuniam ao redor desse tabernáculo fazia exatamente o desenho da cruz. Olha que legal. Então, a partir da presença de Deus, a partir da presença do Espírito Santo, nos transformando, nós vivemos uma vida de governo, sendo instrumentos de Deus e sendo povo de Deus, a partir de uma identidade que ele mesmo determinou. Ok? Então, olha só, nós falamos sobre 3 ambientes. Nós falamos sobre o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Nós falamos que o átrio representa a nossa vida natural. Então, o tabernáculo, não sei se dá para ver aqui, ó, ele era coberto, então a parte de fora era um lugar totalmente aberto. Então, o que representa, queridos? Representa a nossa revelação natural de quem é Deus e do propósito dele para a nossa vida. Então, nesse lugar aqui, era o lugar onde a ovelha tinha que morrer, e aqui eram feitos os sacrifícios. Então, a carne era colocada no fogo, subia ali uma fumaça, e a carne queimava até virar pó. Então, esse é o propósito do Senhor, de nós submetermos a nossa carne, levar ela para o fogo, até que ela vire pó. Entende? Então, olha só, queridos, o que acontece com a carne quando nós não colocamos ela no fogo? A gente deixa ela exposta ali. Primeira coisa que vai começar a juntar, mosca, né? Então fala o quê? Das feridas, fala da orfandade, da independência, da vaidade, do espírito de religião e religiosidade. Então nós somos frequentadores de igreja, nós cantamos lá 3 músicas rápidas, 2 lentas, participamos de uma liturgia, fazemos uma oferta mirrada de R$ 2, desculpa a expressão, irmão, talvez você tenha só os R$ 2, né? É a fé que você tem para desatar milagres extraordinários a 30, 60 e a 100 por um, né? Mas amém. É digno, mas às vezes o Senhor te deu uma condição melhor e você faz a oferta da viuvinha, isso traz consequências ruins sobre a sua vida financeira e sobre a sua economia. Porque você não se preparou e você investe muito mais no ministério do McDonald's, no ministério da Nike, no ministério da Netflix, do que no ministério que você atua, no ministério que você é parceiro, que você participa presencialmente e financeiramente, entende? Então, são coisas assim, são princípios de honra a Deus, honra aqueles que estão cuidando de você, honra aos seus pais, honra as autoridades. Isso vai desatar milagres extraordinários na sua economia, na sua família e no seu ministério, porque você vai colher desse fruto lá na frente. Então, beleza. Aqui fala de uma vida de renúncia, onde eu começo a levar a minha carne para o fogo. Porque senão, queridos, eu vou ficar o morto-vivo, né? Eu fico agonizando na cruz, ou, de fato, eu nunca morro, e eu fico transitando, apodrecendo ao redor dos meus irmãos, ou dentro de uma igreja. Entende? Então, eu vivo uma vida da carne, entende? Uma mente pornográfica, um coração endurecido, alguém encrenqueiro, encrenqueira, alguém que não consegue viver em unidade, alguém que não consegue entender o amor de Deus e sossegar o facho, e sossegar o coração, e sossegar a alma, porque a primeira coisa, irmãos, quando nós entendemos de fato a paternidade de Deus, queridos, nós somos inundados de uma paz e de uma alegria, porque a gente sabe que o Pai está cuidando de tudo.
E não fica ali, ai, tem que buscar, tem que buscar, tem que buscar, aquela ansiedade, aquela... Não, é uma coisa natural. Eu chego, Deus derrama a sua paz. Agora, dentro desse processo, isso vai me custar muitas renúncias. Então eu vou renunciar ao meu eu, à minha carne, à vontade de retrucar, à vontade de falar mal. E eu vou morder a língua e vou engolir. Porque quem não tem domínio próprio tem demônio próprio, né? O que a gente fala. Então, ao invés de usar apenas o dom de falar em línguas, eu vou usar o dom do Espírito, né? Ou a manifestação do Espírito para domínio próprio da língua, para não ferir as pessoas, para não ser um disseminador de feridas, para não ser um mutilador do corpo. Então, a vida carnal aqui, quando nós estamos nesse estágio, nós vamos ter muitas questões. Então, eu vou frequentar um culto, eu vou participar de liturgias, eu vou ter um momento de louvor, eu vou me emocionar, eu vou ter sensações de Deus ali. Eu vou chorar diante de Deus, Deus vai falar comigo, sim. Mas uma, é uma questão rasa de fé. Entende? Então, aqui nesse momento, eu vou sacrificar os meus desejos. Aqui é o lugar aonde o Senhor te ajuda a vencer a orfandade. Aqui é o lugar onde o Senhor te ajuda a vencer a, a, a promiscuidade. Aqui é o lugar onde o Senhor te ajuda na questão dos maus pensamentos, da ira, da raiva, da cólera. Entende? Então, sabe aqueles desejos pecaminosos, aqueles desejos da carne? Então, se você pegar lá Gálatas capítulo 5, verso 19, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então, frutos da carne. Então, você vai vencendo isso aqui. O segundo ambiente que nós falamos é a bacia do lavatório, ou a bacia de bronze. Então, fala de um lugar onde o sacerdote vai apresentar as suas mãos e as suas vestes. E aquele bronze era tão polido que tinha condição de se ver como espelho mesmo, para que você possa passar para a próxima estação, para a próxima etapa, para o próximo nível, etapa de crescimento. Então, aqui é o lugar onde Deus começa a falar qual é a sua identidade, quem você é. E aí nós vamos entender, e já vamos entrar nessa parte do propósito eterno de Deus para cada um. Então, nós vamos entender aqui quem é você, para que Deus te chamou, nós vamos entender o propósito geral, e nós vamos ensinar também, ao longo da caminhada, qual é o seu propósito específico. Tá bom? Você crê nisso? Faz sentido para ti aí? Você deseja isso? Isso queima no seu coração? Pois então, a próxima etapa ali é a etapa da entrada para o lugar santo. Então ali fala, tem 5 pilares, não sei se você consegue ver aqui. Então fala de uma vida de ministério. Então aqui é o lugar onde Deus começa a te transformar, que é onde eu falo que todo conhecimento ele deve virar uma revelação e deve virar uma aplicação, porque senão, cara, qual é o sentido de participar de uma reunião e não extrair nada para mudar? Ah, eu gostei da galera, eu sou um festeiro da fé. Ah, não, eu sou um frequentador de culto, um fiscal de culto, para medir se o culto estava bom, se o culto estava ruim. Não, o que o Senhor quer é que haja um nível de transformação, né? Então, conhecimento, aplicação, ou revelação e aplicação. Então, aquele conhecimento tem que virar uma revelação. Cara, realmente, eu preciso mudar. Essa área aqui, eu tenho dificuldade, eu sou uma mãe ruim, eu sou um pai ruim, eu sou uma cristã sem vergonha, eu sou um cristão sem vergonha, que vive fazendo filho uma eguice. Desculpa essa expressão, assim, mais livre, né?
Mas tem que ser prático, gente. Então, eu primeiro aprendo. Se você puder, escreve aí nos comentários. Aprender, transformar, transferir. Aprender, transformar, transferir. Ok? Então eu aprendo a palavra de Deus para quê? Para vencer um debate teológico? Para me autoafirmar? Só para conhecer porque eu acho a palavra bonita? Não. Para quê? Eu preciso aprender sobre a palavra, eu tenho que confrontar, é o que eu chamo, irmãos, da arma espiritual. Eu falo assim, que tudo que tem um efeito contra o reino das trevas dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa família, eu chamo de arma espiritual. Tem um efeito letal e destrói o domínio do inimigo sobre a minha vida. Então, nós chamamos de arma o espelho de Deus, que é a palavra de Deus, que ela vem, confronta a minha realidade interior e me faz um crente que presta. E me faz um filho, uma filha de Deus maduro a ponto de exercer o meu ministério. Então, os 5 pilares ali fala dos 5 ministérios. Fala de uma vida de servir agora. A partir de uma realidade interior, eu vou sendo transformado, e a zoe, a vida de Deus dentro de mim, flui de uma forma extraordinária. E a palavra diz que do seu interior fluirão rios de água vivas. Então essa zoe, ela começa a transbordar a ponto de eu servir. Ok? E aí, esses 5 pilares, 5 ministérios: apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestral, ou essas realidades, né, a partir de ministérios menores que auxiliam esses ministérios principais, através dos dons, dos talentos, ou simplesmente da vontade de ser um voluntário, mesmo não sabendo o que fazer exatamente, se envolve com tudo, até Deus falar qual é o seu propósito específico. Você vira um severino, você vira uma severina, você vira um pau para toda obra, alguém bombril, 1001 utilidades. Beleza? Até saber qual é o seu propósito específico. Faz sentido aí, galera? Vocês estão por dentro? Eu estou falando muito devagar, muito rápido, tá dando para entender? Não tá? Como é que tá? Pois bem, gente. Depois você tem lá a parte do ministério, que é a parte do dentro, que é o lugar santo, que você tem a menorá. A menorá, ela fala que é aquele candelabro com 7 pontas assim, aí tem 7 luzes ou 7 lugares onde acende o fogo, que é essa parte aqui, ó. Entendeu? Então fala em Isaías, capítulo 11, versículo 2, fala sobre isso: 7 Espíritos de Deus, Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito de temor, Espírito de conselho. 7 Espíritos de Deus ali, que falam o quê? De uma vida pautada, onde o Senhor começa a revelar a luz da palavra, a luz do seu Espírito. Aqui você já não tem mais problemas com carne. Aqui já são problemas emocionais. Aqui é um momento onde o Senhor vai te espremer de uma maneira que você vai conseguir ver o quanto você ainda tem de rejeição, o quanto você ainda precisa ser curado, o quanto você ainda precisa amadurecer e parar de ser teimoso e teimosa, de aprender a ser humilde e ensinável através do discipulado.
Ah, mas eu sei e eu aprendi assim. Eu sou assim, não vou mudar. Amém. Não é humilde. Fica com seu orgulho. Mas a vontade de ensinar, a vontade de transferir aquilo que Deus colocou no coração, seus pastores têm. Nós temos. Entende? Agora, a parte de receber, ela vai depender de humildade. E fala, realmente, ela está vendo, ele está vendo algo que eu não estou vendo. E Deus vai transformando. Amém? Ana, você tinha levantado a mão? E foi que levantou a mão? Ou foi um acidente aí? Exatamente, gente. Porque senão fica aquela inspiração represada, né? Então, eu devo aprender, transformar e transferir. É uma realidade interior. Então, olha só, queridos. Eu vou dar só um exemplo de uma das manifestações do Espírito de Deus. O Espírito de fortaleza. Você sabe o que isso significa? Um dia a gente pode dar até um estudo aqui só sobre os 7 Espíritos de Deus. Algo extraordinário. Desculpa. Ele fala sobre o espírito de valentia. Então não é uma fortaleza de conforto, de alívio, não. É o espírito de valentia, de forte. Ser forte e corajoso. Tá entendendo? Então, quando essa manifestação do Espírito de Deus, que é uma das 7, está operando na vida de uma pessoa, essa pessoa larga de ser medrosa, perde o medo de falhar. Desculpa. E começa a se encher de uma ousadia, de uma intrepidez, de uma coragem. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente. O meu temperamento me faz ser alguém fechado e retraído. Quem me vê ministrando, acha o contrário. Entende? É só o Espírito de Deus para transformar alguém a ponto dela deixar as suas preferências pessoais, as suas limitações, a sua vergonha e se encher de Deus a ponto de transbordar. Entendeu? Então, só essa questão. Então, quando eu entro nessa parte, o Espírito de Deus vai mostrando as áreas que eu preciso de transformação. E aqui eu começo a ser ministrado na minha área emocional. Rejeição, orgulho, independência, os meus medos, as minhas dúvidas, a, algumas crises de identidade. É forte, gente, é forte. Deus mexe. É o que nós falamos, que às vezes Deus sacode a garrafa para ver o que tem dentro. Entendeu? Então, por que Deus permite que muitas coisas a gente passe e que a gente seja abalado? Exatamente para ver o que tem dentro. Aquilo é puxado, entendeu? Que a gente às vezes nem percebe. Cara, eu não sabia que eu tinha problema ainda nessa área. Cara, eu não sabia que eu ainda tenho. Principalmente, irmãos, alguém que trabalha com essa parte de ministrar identidade e paternidade. O espírito de paternidade, ele vai confrontar o espírito de órfão. Duas, uma. Você vai ter que ser humilde e aceitar correção, repreensão e cuidado, ou você vai espanar e vai sair fora. Vai para longe de quem pode te ajudar, entendeu? E não importa. Deus pode usar alguém muito simples para ser um pai, uma mãe na fé e te instruir, te corrigir, conduzir. Mas hoje, queridos, as pessoas não têm mais raízes. As pessoas não têm mais é, é, essa questão. Por quê? Falou algo que eu não gosto. Ah, eu vou para um lugar onde eu sou aceito e as pessoas me entendem. Ao invés de parar, se tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas falando a mesma coisa. Opa, peraí.
Porque senão tudo nós vamos achar que é inveja dos outros, ou que é, fulano de tal tá me marcando. Não, irmãos. Às vezes é Deus gerando uma situação para nos provar. Às vezes não é uma situação onde a porta se fecha. É Deus espremendo às vezes. Porque Ele quer arrancar todas as nossas estruturas de controle, de independência, de vaidade, de orfandade. Por quê? Nós vamos começar a servir com amor. Qual é o problema quando a gente entra para ministrar com esses problemas? Quando Deus me der dons, porque aqui, no lugar santo, é o lugar também onde eu recebo os meus dons. Eu estou falando de forma figurada, tá, gente? Não tem nada a ver a questão do tabernáculo ser um ministério e eu tenho que passar por essas áreas como algo místico, não. É só uma figura de linguagem, um exemplo ali, que era o tabernáculo, que hoje a gente pode pegar como exemplo, uma figura, o que representa, tal, e fazer um paralelo ali. Beleza? Então, qual é o problema de eu entrar num ministério com problemas de orfandade? É que eu vou começar a usar os dons que Deus dá, dons de revelação, dons de poder, dons de elocução, de revelação, para me autoafirmar. Olha, tá vendo como Deus me usa? Mas cheio de problema de caráter. Cheio de problemas na área moral. E eu quero que as pessoas me reconheçam pelo que eu faço. E não pela transformação que Deus fez e o poder do Espírito de Deus agindo na minha vida. Então, o que eu preciso trabalhar? E aí, senão eu vou montar aquelas estruturas faraônicas, onde as pessoas... Eu trabalho pela manipulação, eu trabalho pela neurolinguística, influenciando pessoas a fazer o que eu quero, para construir o meu reino, e não o reino de Deus. Entende? Pessoas que criam algo, não debaixo da supervisão e da dependência do Espírito, mas a partir de uma alma ferida que não concorda com a visão e que abre um ministério, porque agora as pessoas vão ver como Deus me usa. Olha que coisa, né? Tá entendendo? Os pães da proposição falam da vida na palavra, uma vida onde eu mergulho de uma forma mais intensa para me limpar com a palavra, para me encher da palavra, para me encher de Cristo. E é onde os meus valores que eu aprendi a vida inteira vão ser confrontados por essa palavra. Ok? Depois nós temos o altar do incenso, que é a nossa vida de oração, a nossa vida de entrega, a nossa vida de se derreter diante de Deus. Amém? E depois o lugar santo dos santos, irmãos. Ali é o lugar aonde eu começo a manifestar a glória de Deus. Já fui curado dos problemas morais, naturais, da carne, já tô um cara, se eu era nervoso, já tô mansinho, Jesus já amansou a fera. Se eu sou preocupado, o Senhor já tirou a minha preocupação. Se eu sou ansioso, o Senhor já me acalmou, me deu segurança. Se eu sou parado, se eu sou, vamos dizer assim, passivo, eu começo agora a reagir, porque o Senhor me dá o espírito de valentia, e eu não posso aceitar as coisas como elas estão, devo lutar, avançar, ter uma ambição saudável em Deus, e não ficar esperando com que as pessoas me manivelem, que as pessoas me empurrem. Vamos! Não. Então o Senhor vai nos moldando. Ok? Então aqui é o nível da glória de Deus mesmo, onde eu sou alimentado por Deus, aonde o Senhor me instrui, ali é o lugar onde eu já estou curado, já sou maduro, e agora consigo manifestar a glória de Deus a ponto de transbordar. Amém? Pois vamos lá. Então falamos dessa realidade,
de cada um dos itens aqui, lugar do átrio, do lugar santo, do lugar santíssimo. Nós falamos aqui do posicionamento, né? Como que as tribos. Aqui mais uma visão, ó. Então você já faz até uma comparação, né? Do Egito, do deserto, Canaã, que é a terra prometida. E na nossa aplicação pessoal, na nossa vida, é uma vida prometida por Deus. Amém? Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer compartilhar algo? Um de cada vez. Eu não sei se vocês conseguem ativar o microfone. Podemos fazer uma analogia com o corpo humano, exatamente. Espera aí. Ativar o microfone. Edna, você quer compartilhar um pouquinho sobre essa questão da analogia com o corpo humano? Não sei se dá dando para ouvir. Meu somzinho tá fraco. Então, é que eu fui analisando a parte do... que tem alguns pastores que fazem essa comparação, essa analogia das partes dos tabernáculos, né? Os ouvidos, o átrio, os santos dos santos, e vai fazendo algumas analogias. Mas, assim, eu nunca peguei uma explicação inteira, sabe? Essa parte do corpo. É isso, por isso que eu queria entender um pouquinho mais. Tranquilo. Aí aqui, queridos, é mais uma questão de uma analogia só para que a gente tenha parâmetros, tá? Então, só para que a gente entenda que existe 3 níveis ali, pelo menos, né? O nível natural, o nível onde você está sendo transformado ali, irmãos, à medida que a gente vai sendo exposto ao discipulado, há ensinos como esse, ou acompanhamento do seu pastor, da sua pastora, do seu líder, da pessoa que te cobre. Então, ali nós somos transformados, né? Então, através do acompanhamento, através do confronto em amor, através do dia a dia, através dos conselhos, porque, olha só, queridos, a bênção da questão de você participar de um corpo ministerial e de você ser acompanhado, de você se expor em obediência e humildade ao discipulado, é que você vai sendo transformado a partir de alguém mais maduro. Então, a questão, o que nos impede de crescer, às vezes não é nem a parte ruim, às vezes é a parte boa, que a gente se acha bom, que a gente acha que não precisa mais mexer, né? Mas é exatamente aquela área. Na área que eu me acho bom demais, é a área que eu preciso de mais transformação. É a área que eu preciso de mais impulso da parte de Deus, quebrando algumas características ali. Beleza, gente? Então, vamos entender aqui, eu já vou entrar nessa parte, vou fazer pelo menos a parte 1 aqui. Eu quero que uma pessoa pega lá, Romanos capítulo 8, verso 28. Outra pessoa pega Gênesis 1, 27 e 28. E um pega Efésios 1, 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Quem vai no Romanos? Eu posso ler, pastor. Pode ler. 8 a 28, né? Isso, 28 e 29.
Tá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Beleza. Gênesis 1, 27 e 28. Agora, quem pode? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1. Eu sei que a fila é grande, gente. Quem mais pode? Rapidinho. No princípio, Deus criou o céu e a terra? Isso. 27, 28. Ah, tá. Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Maravilha. Obrigado, Ed. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém. Versículo 11 agora. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Amém. Obrigado, Ana. Então, olha só. Algumas pessoas falam sobre a questão de predestinação, né? Ah, Deus escolheu que algumas pessoas fossem salvas e outras não fossem salvas. Né? Mas o que eu creio, queridos? Eu creio que essa questão da predestinação, ela significa o seguinte, que em algum momento Deus já viu, isso já aconteceu, e de alguma maneira Deus sabia que você ia vencer ou que você ia sair do propósito. Entende? É como se fosse assim, nós estamos no tempo Cronos, que é essa porção de tempo aplicada pelo tempo aqui de 24 horas, dia e noite, né? É uma porção de tempo muito pequena, onde a gente não consegue enxergar muita coisa. E aí, é como se... E na eternidade, tudo já aconteceu. Entende? Então, olha só, a porção que a gente vê é como se fosse essa tampinha aqui, ó. Eu só consigo ver o que está na minha frente. Mas se eu afasto a tampinha, eu consigo ver o que está à frente, eu consigo ver ao redor, eu consigo ter todo o panorama. Entendeu? Então, é como se Deus predestinasse, na verdade ele destinou todos, mas alguns corresponderam e outros não. Creio nisso, né? Então, queridos, Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus que é o momento em que você confessa com a boca, crê com o coração, recebe o Espírito, você vai morar no céu? Apenas que você vai lá ficar pulando em nuvens
amansando o leão, conversando com os bichos. Esse é o propósito original de Deus? Não, queridos. Qual é o propósito original de Deus? É sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então nunca foi salvação. Ah, tem que pregar o evangelho, né, para salvação. Isso. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então, qual que é o propósito eterno? Então, vamos aqui nessa parte 1 aqui. Ó. Deus tem um propósito original e eterno para a nossa vida. Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus é o Deus de propósito. Deus nos ama pessoalmente e tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Todo ser humano necessita de um sentido para viver, de um propósito firme que sustente a sua caminhada nessa terra. Em Cristo, você e eu temos um propósito de existência. Temos origem e temos destino. Você não é um acidente. Não veio a essa terra por acaso. Deus nos criou com um propósito perfeito e eterno. Então, olha só, muitos de nós perdemos a vontade de viver porque perdemos o propósito. Quando Deus estabeleceu, olha só, Jesus era o unigênito. O que isso significa? Ele era o único filho de Deus. E ele deixa de ser o unigênito, o único, para se tornar o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos filhos, e Deus determina que a partir dele muitos sejam gerados. Então é uma semente sacrificada que se torna muitos. Entendeu? Então ele é o alvo, ele é o nosso modelo. Pastor, eu estou sofrendo. Quem é que sofreu mais? Jesus ou você? Pastor, eu fui rejeitado. Quem é que rejeitou? Foi mais rejeitado, eu ou você? Pastor, esse é o meu jeito, tá? Olhando para Cristo, o quanto falta para você se parecer com ele? O que você já construiu em Deus que te faz parecido com Jesus? Então, cumprir o propósito, então nós temos um propósito. O propósito é o quê? O que é depressão, queridos? Quando nós perdemos o sentido da vida. Nós não temos mais nada para perseguir, mais nada faz sentido, não tem origem, não tem destino. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, nós entendemos que a cada dia nós temos que nos parecer com Jesus, ser semelhante a Jesus, e depois fazer o quê? Gerar filhos. Eu cresço, gero filhos. Tudo que se aplica a uma família, nós podemos aplicar a uma igreja também. Aplicar na nossa vida pessoal. Então você é criança, você se torna um adolescente, depois você se torna um adulto, depois você se casa, depois você vai ter sua família. E a sua família vai ter a família deles. E depois você tem os pais, os netos, os bisnetos, aquela grande família se reunindo. Queridos, é o mesmo princípio, entende? O princípio é que em algum momento você gere. Que em algum momento você cresça a nível de ir para aquele lugar santo, que é o átrio, e depois você vá manifestando a glória do Senhor em níveis maiores. E quando nós falamos glória, não é um poder, é uma opinião, a opinião de Deus a seu respeito. É a vontade de Deus para ti. Entendeu? Então, o propósito de Deus não é só salvar apenas, mas sim, sempre foi, irmãos. Criou o mundo, colocou uma família. Começou o mundo com a família. Vai terminar nós como uma família. Entendeu? Deus é um Deus família. Quero que você entenda isso. Então, fomos conhecidos e predestinados à nossa existência das nossas imperfeições. Isso é assombrosamente maravilhoso. Fomos criados com um propósito que já existia
antes de nós mesmos. Aleluia! Depois fica a tarefa para casa aí para você pegar. Anota aí, Salmo 139. É muito importante que você venha para a aula aqui, queridos, com algo para você anotar, tá? Porque quando você anota, você consegue reter. E depois, quando você relê aquilo que você aprendeu, você fixa. E quando você ministra, então, queridos, é quase que 100% de retenção. É algo tremendo. Então, por isso que eu falo, aprenda, transforme e transfira. Tudo que tem valor para você, estude, pratique e ensine. Nada pode nos separar desse amor do propósito divino. O propósito é maior do que tudo. Quando Deus governa a nossa vida, Ele fará com que todas as coisas cooperem ou trabalhem juntas para o nosso bem, para o cumprimento do seu propósito, e seremos sempre treinados e transformados e amadurecidos na fé. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha e a sua missão. Tá entendendo? Segundo, o propósito de Deus é um princípio de vida. Então não é uma religião, não é um movimento, é um princípio de vida. Então, lendo lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai entendendo. Então a palavra princípio, no princípio, significa bereshit, no hebraico ali, né? Que significa princípio, começo, parte principal. No dicionário também diz que é uma causa primária, ou um valor previamente estabelecido. Então, no relato da criação, registrado nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós encontramos a origem do plano de Deus, que é a nossa causa primária de existir, a visão firme e clara que a gente deve ter nessa terra. Então, esse propósito original para a nossa existência, predestinado por Deus, ou seja, Deus criou assim. Essa é a planta, esse é o layout, isso é a forma, o propósito, o modelo, sombra, figura, modelo, exemplo original para nós conduzirmos a nossa vida, ou para sermos conduzidos em nossa vida. Então, se você conhece o propósito de Deus para a sua vida, como isso tem afetado você? Uma pergunta. Isso tem me afetado como? Isso tem me afetado a ponto de me tornar indiferente às promessas de Deus? A ponto de me tornar alguém que prevarica? Alguém que simplesmente não aceita? Ou alguém que se move em Deus a partir dessa clareza? Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e diz: sejam o quê? Férteis e multipliquem-se. Enche e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais. E antes de prosseguirmos, medite novamente nesse texto bíblico. E daí você pode escrever num caderno aí. Tudo que você identifica como propósito original de Deus a nos criar. Então nós vamos fazer aqui uma comparação em Romanos capítulo 8, 28 que a gente leu. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou que corresponderam, ou que responderam ali, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, Deus em algum momento da eternidade te conheceu, soube quem você era, já viu você e predestinou para serem conformes, ou seja, tomando a forma da imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quais são as coincidências entre as declarações dos textos bíblicos? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós temos imagem, e em Romanos capítulo 8, nós temos imagem.
em Gênesis capítulo 21, versículo 27 e 28, multiplique-se, e em Romanos 8, 28 a 29, tem lá, muitos irmãos. Ou seja, eu cresço, sou transformado, e agora eu vou multiplicar. Eu vou agora ser alguém, um amadurecedor de pessoas, um formador de pessoas, alguém usado por Deus para ser um instrumento de edificação. E o que nós podemos aprender com isso? O propósito de Deus para nós não é apenas nos salvar e nos levar para o céu. O propósito divino vem antes do pecado. Então, não é apenas salvação, mas é um relacionamento de unidade. O propósito de Deus é ter o quê? Escreve aí, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nascemos para ser uma família de muitos irmãos. Jesus é o primogênito, Jesus é o primeiro. Somos predestinados, literalmente, para sermos uma família. A expressão da unidade divina. Então, você tem a sua família natural, você tem a sua família ministerial e você tem a família que você vai formar ou já formou. Entende? Então, o propósito de Deus sempre foi o quê? A ideia de Deus sempre foi uma família. Entende? Eu sou filho de Deus, parte da sua família, sou a igreja e eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a extensão das mãos e dos pés de Jesus para manifestar a glória de Deus. Amém? Então Deus precisa do seu corpo para se mover. Agora a questão é, irmãos, esse é o propósito geral. Agora você, ao longo do caminho, através da intimidade com Deus e através daquilo que Deus vai formando ao longo do caminho, você vai ter o propósito específico. Então o propósito de Deus é o quê? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí, o propósito específico, você vai descobrir através do seu relacionamento com ele e através do relacionamento com o corpo. Imagina um carro. O volante é um carro? Sim ou não? O câmbio é o carro? Os pneus é o carro? Não. Mas faz parte do carro. E se não tiver volante, se não tiver pneu, se não tiver câmbio, vai fazer diferença, vai fazer falta. Então é por isso que nós precisamos amadurecer rápido. É por isso que a gente precisa prestar para o reino. É por isso que a gente precisa. Quando eu falo rápido, queridos, eu falo de intensidade, tá? Eu falo de ter fome, sede de Deus mesmo. De não ter preguiça de mergulhar em Deus. E de ser transformado também, porque senão você vai encher a cabeça de informação, isso virou o quê? Entendeu? A questão é, sapateei, relampiei, cuspi fogo, isso me fez mais parecido com Jesus? Se não, irmão, não valeu de nada. Agora, se eu tô aqui exposto, numa quinta-feira, 9 horas da noite, agora é porque eu tenho fome, eu tenho sede e vou aplicar. Entendeu? Então, queridos, essa é a expressão. Depois eu vou deixar aqui essa parte para que vocês estudem mais profundo e a gente vai continuar nessa parte, tá bom? Belezinha? Dúvidas? Alguém quer compartilhar algo? Alguém quer falar alguma coisa? Interagir? Oi, pastor. Quando o senhor falou lá sobre os sete espíritos, né, de Deus e sobre o espírito
de ousadia, né? Espírito de valentia, né? É algo que eu tenho buscado trabalhar muito, né? Porque, assim, o meu temperamento, né? Até descobrir, aí já foi um norte para eu começar Uhum. a me posicionar, né? Que eu sou fleumática, né? Então, assim, eu quero estar naquele meu mundo, não me indispor com ninguém, tá tudo certo. E assim, mas a canhada, para mim, tem muita dificuldade, né, em me expressar e falar, a não ser quando eu já tenho um pouco de intimidade, né? Aí vai. Ok, aí, ó, é nóis, ó. Aí Também. vai, aí vai. Aí, só que, assim, eu tenho buscado, assim, porque às vezes você tá lá, tipo assim, eu tenho, assim, ideia e tudo eu quero fazer, e tudo eu quero participar. E agora a pastora me colocou, ela orou, né? Porque o senhor viu ali, nosso ministério é bem pequenininho, né? E aí ela me colocou ali para estar no ministério infantil, né? Então, quando a Arielle terminou de ministrar, eu já fui chamando ela. Eu falei, ai, Arielle, você tem curso de capacitação? E eu já quero fazer, e eu já quero ver. Aí a pastora falou, filha, calma, você tá com muita coisa. E pior que eu fui analisar, eu só tenho tempo agora no sábado. Porque tem o senhor na segunda, tem o senhor na quinta, tem o apóstolo, aí tem o nosso discipulado. Aí na aula de instrumento que eu vou fazer. Ela falou, calma, senão daí você também vai só indo e não vai fazer as coisas que eu quero. Calma, porque assim, eu quero, entendeu? Eu falei, não, então se for. Mas aí, às vezes, eu vou identificando algumas coisas, eu falo, cara, isso aqui vai ser muito bom. E se a gente fizer isso? E se a gente trazer isso? Só que lá na hora, fica tudo aqui. Aí na hora de falar, eu fico assim, ai não, vai falar, nossa, essa menina acabou de chegar e já tá assim. Eu começo a criar uns negócios na minha cabeça que às vezes as pessoas nem vai achar ruim. Mas eu fico assim, sabe, me retraindo assim que as pessoas vão achar ruim, entendeu? E aí Uhum. até uma vez, quando eu tava fazendo uma aula com a pastora Fátima, do Casados e Não Casados, eu Uhum. comentei com ela sobre essa dificuldade. Ela falou: vai buscando no Senhor lá na sua infância, talvez você era muito repreendida, né? Você ia ali se expressar e talvez você recebia muita repreensão, procura feridas, né? Alguma coisa assim, que talvez em momentos que você se expressava e você se magoava, e aí você cresceu, né, com isso. E aí eu fui buscando lá na minha infância e tal, identifiquei já bastante coisa, tenho colocado diante do Senhor, mas eu ainda sinto que tenho isso, sabe? De ir lá falar, me expressar. Nossa, eu vou pegar ali e falar uma ideia que seja, às vezes não é nem para ministrar ali, mas só nosso parece que meu coração vai sair pela boca, assim, que gela tudo, que some, às vezes tá ali preparado, sabe? Até com as crianças, que eu achei que ia ser mais fácil, porque, tipo assim, super interajo, amo estar ali. Uhum. Montei lá a identidade, fiz cartaz para tirar foto, fiz identidade de Jesus, que é, olha, até de madrugada fazendo, pintando. Chegou lá na hora, me deu um gelo, que eu comecei a fazer, gente, com as crianças. Já na segunda vez que eu ganhei, já foi mais tranquilo. Uhum. E assim, eu falei, não, porque às vezes tem coisas assim que vai realmente edificar, né? Trazer ali até para estar tá ajudando a minha própria pastora, né? Talvez ideias boas, mas eu fico assim, sabe? E aí eu tenho colocado, e eu falei, não posso ficar com esse negócio, não, mas assim, é algo que eu estou buscando a trabalhar, assim, sair mais desse meu cantinho e buscar, né, ousadia até para falar também. Eu trabalho num hotel e uma vez eu fiquei com uma vontade, lá chega assim, gente assim, que desabafa com você, nossa, que fala, ai, eu vim porque meu pai está internado, eu vim com uma cirurgia, ou acabei meu casamento, e às vezes você tá ali na recepção, eles desabafam muito com você. Sim. Então é uma oportunidade, assim, para você estar falando de Cristo, né? E às Uhum. vezes é num domingo, até tá convidando, né, para ir no culto e tal. Sim. E eu fico assim, sabe? Ah, será que vai gostar? Que não vai? Eu falei, gente, como assim? Eu tenho vergonha de falar de Jesus, então assim, não tá certo. Uhum. Não tá certo. Eu falei, ah, mas amém. Não vou buscar também ficar me martirizando, né? Pra daí eu, assim, eu acabo indo, né, enchendo a minha alma, tudo aquilo, e vou. Aí eu falei, não, tem que falar, tudo bem, me identifiquei, é isso, então vou, tipo, colocar diante deles e tentar reagir pra cima, né? Não também identificar e me martirizar, né? Ficar, nossa, mas é.
É isso, é isso. Compartilhar. E é isso, gente. A questão é, mesmo que você não consiga executar na hora, para não esquecer, não desanimar, anota, deixa no caderninho, deixa ali, tipo, engatilhado, na hora que precisar, olha, tem esse projeto, apresenta. Mesmo que naquele momento não seja mais adequado, tá lá, entendeu? E vai pontuando, vai fazendo, vai tendo liberdade. Quanto a falar, você pode ir treinando com áudio, entendeu? Então estimula, vai soltando, vai perdendo medo. Se não é algo que traz vergonha para o reino, não é algo que. Entende? Porque, cara, uma criança, quando ela está aprendendo a falar, ela fala mais certo ou mais errado? Mais errado. Então, qual o problema? Você olha para a criança, você fala, é uma criança, né? Agora, se eu cresço falando errado, aí já tem um problema, né? Mas, cara, existem áreas na nossa vida que a gente está começando, a gente tem que colocar. Uma coisa que fez sentido para mim, uma vez, até mesmo da área comercial, eu peguei uma palestra com um cara, e ele falando, olha, quando você for ministrar, falar algo, não fique pensando em você, pense que você está derramando na vida de outra pessoa. Olhe para ela, eu vou derramar, eu estou ajudando, eu estou mudando a vida dessa pessoa, estou sendo um instrumento de Deus para edificar a vida dessa pessoa. Se a gente olhar para nós, o medo de falhar, o medo de não ser bom, o medo de falar errado, a gente desespera, a gente fica nervoso, fica ansioso, fica, né? Agora, quando a gente olha para o outro, derramar, fala, nossa, quando é criança, então, olha, ao invés de eu estar fazendo uma aulinha, uma salinha de criança, eu estou formando a próxima geração. Eu estou transferindo uma cultura do reino nessa geração. Olha que tremendo. Olha que peso, vamos dizer assim, né? Quando eu falo peso, é um nível de responsabilidade. Deus vai movendo. Então se lancem, se entreguem, não tenha. Olha, eu estava até refletindo hoje sobre algo, já concluindo aqui, é que o reino de Deus, ele é um lugar de justiça, paz e alegria. O que é justiça? Justiça é ser alguém aprovado por Deus. Todas as áreas de injustiça que estão operando na minha vida são áreas que ainda estão reprovadas por Deus. Então, a justiça, ela não é uma vingança. A justiça, na palavra de Deus aqui nessa etapa, ela significa alguém aprovado por Deus. Então, eu posso ser alguém que manifesta dons, sapateia, relampeia, mas ser alguém reprovado. Fazer algo em iniquidade, que Deus não está aprovando, usando os dons para manipular, ou usando os dons para me autoafirmar, ou manipulando e chantageando pessoas para conseguir algum benefício, entendeu? Fazendo algo para Deus por intenções que Deus não aprova. Se é que você pode entender. Alegria. Alegria, ela tem a ver com entusiasmo, animado. Isso é de Deus, ó. Você está falando aí. Nossa, eu tô animado, eu tô aquela coisa, eu quero me envolver com aquela coisa. Isso é bom. Alegria em servir. Alegria de estar junto. Alegria de ser útil. Entendeu? A primeira coisa que a gente perde quando a gente está ruim é a alegria. A alegria, a falta de alegria é um princípio de morte. Então, a minha vida espiritual vai morrendo à medida que eu perco a alegria. A minha vida ministerial, ela vai acabando a partir do momento em que eu perco a alegria. E paz. Tranquilo, sem estresse, sem ansiedade. De boa, fazendo as coisas
Cara, Deus já me comprou. Eu já aceitei Jesus, já sou salvo. Eu sou filho de Deus. E eu vou fazer as coisas sem afobação, sem ansiedade, sem estresse. De boa. E Deus vai mover. Agora, cara, é algo extraordinário quando eu passo a não deixar o meu temperamento me controlar. Domínio próprio. Eu sou fechado também. Fleumático e melancólico, né? Só os dois que puxa para baixo. Mas quando o Senhor está operando, quando é para a expansão do reino de Deus, eu viro do avesso. Entendeu? Porque é algo que exige, é algo que Deus me puxa, é algo que Deus me estica. Já o sanguíneo e o colérico, Deus puxa ele. Ele já é muito atiradão, muito doidão, né? Então Deus já puxa para obediência, deixar ser conduzido, calmar também. E tudo levando para o centro, tudo levando para Cristo, tudo levando para paz, mansidão, domínio próprio, alegria, bondade, benignidade, paciência, fruto do Espírito. Dom é aquilo que Deus faz através de você. Fruto é aquilo que Deus faz em você. E é isso que nós vamos focar nesses dons. Ser parecido com Jesus. Amém? Gisele, você pode terminar a oração para nós? Fazer uma oração pela gente? Vamos dizer uma oração aí? Amém. Pai, em nome de Jesus, continuamos em Ti, Pai, em Tua presença. Te agradeço e te louvo, Senhor, por este tempo. Coloco diante de Ti, Pai, a vida de cada um que está aqui presente, a vida do pastor Wesley, a vida daquelas pessoas que também irão assistir em Tuas casas. Que o Senhor possa nos transformar, Pai, dia a dia, que o Senhor possa estar renovando a nossa mente, abrindo os nossos olhos, que Amém. possamos, Pai, ter cada dia mais fome e sede de Ti, da Tua presença, nos encher do Teu Espírito, e que possamos, Senhor, em nome de Jesus, frutificar, multiplicar e aplicar, Senhor, a Tua palavra, estabelecer o Teu reino. Guarde, Senhor, a vida de cada um, a vida dos familiares, que possamos, Senhor, ser boca do Senhor aonde nós formos, e que o Senhor possa trabalhar, né, à medida da dificuldade de cada um, mas que possamos estar avançando, Senhor, crescendo e amadurecendo, Pai, dia após dia. Te agradeço e te louvo, Senhor, por este momento. Que o Senhor nos dê uma noite de descanso, que a Shalom do Senhor repouse sobre nós, sobre o nosso espírito, que o Senhor possa estar cada dia mais, Pai, abençoando o pastor Wesley, a família dele, né, que tem se dedicado este tempo a nos ensinar, guarde a casa dele, o lar dele, e cada um, Senhor, de nós, que como igreja, Senhor, como corpo, possamos estar cada vez mais juntos, Senhor, unido e buscando, né, a realizar teu propósito, os seus planos, o que o Senhor tem para nós. O que eu te peço hoje, Senhor, é que possamos estar cada vez mais alinhado com os seus pensamentos, cada dia mais parecido com ti, né, Jesus, que possamos estar cada vez mais parecido com Cristo. Te agradeço e te louvo mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Até a próxima quinta-feira. Semana que vem a gente tem um desafio. Estamos juntos. Tá bom? Mais tarde eu vou postar o material e o vídeo. Vocês podem pegar lá no grupo, tá bom? Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Com Deus.